Olá, boa noite a todos vocês. Eu sei que ontem eu deixei uma mensagem de Jó 14, que é uma mensagem bem pesada. É uma mensagem que ela mostra que o homem está fadado à morte. E que essa morte, ela tem a ver com as iniquidades que ele comete aqui na terra. Tem a ver com o pecado que ele comete em relação ao Senhor. E que a vida dele, ela deve ser feita, ela deve ser balanceada, para que o resultado final seja uma vida de bênção, uma vida de vitória ao Senhor Jesus. Então, lendo o livro de Jó 14, a gente fica muito triste com aquela reflexão, mas eu gostaria de chamar a atenção a um outro ponto. Jó não mostrou apenas tristeza. Jó não fez apenas uma reflexão de que o mundo, ele não tinha esperança, que os dias dele iriam se passar, que ele iria morrer e que, enfim, que a vida dele era apenas uma flor que nasce e à noite seca e morre e continua morta sem ter um amanhã. Jó também contou uma outra coisa. E hoje eu gostaria de falar uma segunda mensagem que há nesse capítulo 14 do livro de Jó. No livro de Jó 14, também iniciando no versículo 1 e depois passando para os 5, 6, 7, 8 e 9, nós lemos o seguinte: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limite, e não passarás além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Bem, o que eu quero dizer com a pregação de hoje? Eu quero enfatizar que, mais uma vez, lendo o livro de Jó, a gente observa que os dias do homem são poucos. E que, por ser pouco, o homem ele tem bastante inquietação. E uma vez que esses dias são pouco e eles são cheios de inquietação, porque o homem deseja conhecer muito, fazer muito, e às vezes lhe falta o como e o quanto, e às vezes ele toma passos que não deveria tomar. Mas fato é que os tempos que o homem tem aqui é pouco diante da quantidade de inquietação que ele tem para viver aqui. E visto que seus dias estão determinados, que com Deus o número de nossos meses, ele pôs um limite e que não passará deles, Jó, novamente, a gente entende que a vida tem fim, a vida tem limite. Bem, e uma vez que tem limite, o Jó, ele pede, desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Por que Jó pediu para Deus desviar-te dele? Porque Jó notou que ele estava sofrendo em sua pele
por algo que ele poderia ter cometido. Talvez um pecado, uma vez que ele humildemente lembrou que ele não era uma pessoa tão justa como ele julgava ser. E aí, para que ele pudesse ter um repouso, um sossego, um descanso, para viver esses dias com tempos, meses limitados, ele precisava que Deus olhasse para o outro lado para ele viver a vida de forma com menos sofrimento. Porque assim, como o jornaleiro que trabalhava para ele, porque jornaleiro quer dizer serviçal, empregado, ele tenha contentamento no seu dia. Porque o jornaleiro, o serviçal, àquela época, ele recebia o salário ao fim do dia. Então, ele queria ter o repouso, que o repouso seria o momento que o repouso seria para ele a paga para que ele pudesse viver os dias determinados por Deus de forma que ele julgava ser abençoado. E ele fez este pedido para Deus baseado numa reflexão que ele fez. Porque Jó, se você ler a Bíblia, se você vem acompanhando esse tempo todo, Jó tinha terras, ele era um homem lavrador, um fazendeiro. Então ele estava acostumado a ver em suas fazendas as árvores que muitas vezes se tombavam, às vezes por raio, às vezes por ser cortada. Mas essa árvore cortada, elas muitas vezes, embora ela tivesse morta, elas ainda se renovavam. Principalmente aquelas que estavam perto da raiz, perto das águas, porque a umidade do local transmitia vida, mantinha a árvore viçosa, e com isso a árvore ela acabava formando raízes na terra novamente, e essas raízes elas penetravam na terra e a árvore ela se refazia, ela brotava novamente. Então Jó descobriu que, embora no momento ele estivesse sofrendo, embora ele estivesse passando por um momento que era de extrema lamúria, uma vez que sua pele estava sendo castigada por alguma coisa que ele não havia cometido, da mesma forma, Deus poderia ser misericordioso com ele, que assim como as árvores que haviam em sua fazenda e tombavam ou lhe eram cortadas, e essas muitas vezes elas tinham a esperança de realizar o desejo de ser frondosa, de produzir frutos, ele viu que os sonhos dele poderiam também ser revividos. Jó viu que ele não teria uma vida apenas pensando na morte. Jó viu que ele não iria viver uma vida apenas de sofrimento, porque Jó começou a perceber que ele poderia ter esperança de que Deus tocaria nele e que ele receberia de Deus um favor divino. E esse favor divino poderia renová-lo, restaurar a sua alma. E quantos de nós temos que pedir a Deus no dia de hoje para que Ele restaure as nossas almas? Porque é muito triste a gente só sofrer, a gente ser só castigado.
Um dia a gente cansa e deseja receber de Deus também favores, deseja receber bênçãos. Ora, como eu disse um dia a vocês, que eu tenho um problema de saúde, sim, há dias que eu estou tremendamente conflitante, porque embora eu ande segundo os caminhos do Senhor, embora eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que sou uma pessoa extremamente dependente das misericórdias do Senhor. Mas mesmo eu sabendo disso, eu sei que eu cometo alguma coisa e eu fico triste quando eu sinto mal. E o meu sonho, o meu pedido é que Deus possa me curar. O meu pedido é que Deus possa refazer a minha vida e tornar-me assim como eu era outrora. Porque outrora eu era uma pessoa alegre, uma pessoa saudável, e esse sonho, ele não morre. Então, no meu caso, o meu sonho era o sonho de viver. Essa seria a minha árvore. Seria o desejo de reviver, de poder, seria o meu renascer, esse novo momento, essa nova fase de vida. E eu sei que assim como eu, muitos de vocês também devem ter, devem questionar, devem pedir a Deus que tenha misericórdia para que vocês possam viver aquilo que outrora vocês tanto sonharam, tanto desejaram. Então, esse capítulo 14 de Jó, ele não traz apenas a tristeza de alguém que sabe que a vida é passageira e que ele vai morrer e que depois não há como ele refazer a sua vida. Mas esse capítulo de Jó 14, ele também tem uma mensagem de esperança, que é uma mensagem que mostra que a gente, enquanto está vivo, a gente pode pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós e nos refaça. Porque a árvore, ela só conseguiu se renovar, ela conseguiu não cessar os seus renovos e conseguiu envelhecer a raiz na terra e brotar novos ramos, porque nela ainda havia vida, ainda havia o sopro de esperança. Então, eu espero que você possa lembrar neste momento que Deus ainda dá para nós tempo de acertarmos aquilo que temos que consertar para termos uma vida de comunhão com o Senhor. Que Jesus lhe abençoe.